De um lado, minha mãe, totalmente incapaz de lidar com o fato de que meu pai a deixou. De outro, meu pai, totalmente arrependido de ter se casado com minha mãe. E no meio estou eu, criança, me tornando adolescente, tentando lidar com essa situação complicada e ao mesmo tempo tentando lidar com minhas próprias crises existenciais. Esse é um pequeno fragmento desse livro aqui. Pequena coreografia do Adeus, da paulista Aline Bey, que foi finalista de 2 prêmios, o Jabuti e o Prêmio São Paulo de Literatura de 2022. E também um dos livros mais vendidos atualmente em vários portais, inclusive na Amazon. Fui conferir. Vamos à história. Bom, de cara eu queria dizer a você que é diferente, né? Na primeira página do livro, a gente já percebe que tem algo distinto. Evidentemente distinto. Veja a diagramação. Sim, é um romance. Mas está escrito de uma maneira espaçada, a não preencher toda a página. E me lembrou de poesia. E eu pensei, bom, isso aqui tem uma razão de ser, e de fato tem. Quando a gente olha a biografia da Aline Bey, a gente descobre que, além de formada em letras, ela também, antes disso, fez arte cênica. E a intenção dela é se valer dessa estética para também influenciar na leitura. Para ficar como se fossem falas de um ator em cena. Ou seja, não basta você simplesmente achar, que bacana, vou ler o livro rápido porque tem muito espaço. Não é só isso. Você tem que fazer pausa, ou seja, para você, não é que você tem, mas para você experienciar de maneira mais plena o livro, é interessante que você respeite essas pausas, que emulam aí as falas de um ator em cena e também emulam a poesia. E para quem já leu poesia, já viu algo mais técnico sobre poesia, sabe que você tem que respeitar, você tem um ritmo certo para você ler. Então, há uma intencionalidade da Aline Bey ao escrever dessa maneira. E quando a gente entende isso, a gente lê aproveita melhor a leitura, aproveita melhor a intenção da autora. Faz sentido. Mas a história, né? Eu já comecei a falar aqui, mas eu gosto sempre de dizer como começa. Começa com uma narradora personagem, ou seja, é primeira pessoa, a Júlia. A Júlia, ela é uma criança já virando moça. Ela começa a história com ela contando de um dia que ela estava em uma praça do bairro com a amiga, a TT, e ela está naquele momento em que ela está brincando com boneca, mas ela já está um pouco envergonhada de estar brincando. E de repente ela vê seu pai com uma mulher muito bonita. E assim começa a história. E logo a gente vai entender que o pai e a mãe haviam se separado. Ela ficou com a mãe, só que num ambiente triste, num ambiente não muito saudável para ela, que era criança, estava entrando numa fase muito difícil, que é a adolescência. A respeito disso, ela vai fazer um flashback ali, vai contar como que foi, né, antes da separação até ela se concretizar e dali para frente. E a Aline Bey vai fazer isso de uma maneira muito bonita, poética. Não por acaso há aqueles espaçamentos todos. Vou dar um exemplo aqui. Quando a Júlia está nos contando sobre essa separação dos pais, ela começou, uma das válvulas de escape dela para lidar com aquela situação traumatizante para uma criança, para um adolescente, foi começar a escrever um diário. Então aqui é um trecho do diário da Júlia. Ela diz o seguinte: o que me deixa triste é que meu pai me abandona muito.
A minha mãe ele abandonou de uma vez, mas comigo é pior. Ele fica me abandonando devagar. Um dia eu vou fugir dessa casa para sempre. E vou levar o rádio comigo. Vou levar você também. Quero morar no campo, girar e girar na grama, até cansar e depois dormir. Fechei o caderno. Então é muito duro. Eu diria que a escrita, a história ela é muito forte, mas sem perder a sensibilidade. Quando ela diz que o pai vai abandonando ela aos poucos. Os pais da Júlia, a gente vai descobrir um pouco sobre eles, é a Vera e o Sérgio. Então ela mora com a Vera. A Vera nunca soube processar essa separação e acaba descontando na Júlia. Ela não é uma mãe amorosa com a Júlia. A Júlia não se sente amada na sua própria casa. E o pai busca ela uma vez por semana, a cada 15 dias, para manter essa relação com a filha. Mas o pai também, de igual forma, não tem essa proximidade, ela não se sente importante para o pai. E isso no momento que ela é passando de criança para a adolescência. Então uma coisa que eu acho que é muito marcante aqui é esse lirismo presente ao longo de toda a história. Aqui a capa, né, a gente fala, o título é Pequena Coreografia do Adeus. A capa aqui são duas mulheres, eu creio que seja aqui a mãe, a Vera, e a Júlia aqui representadas. E a gente vai acompanhar não só esse início da separação, não só a Júlia quando ela está deixando de ser criança e passando a ser um adolescente. O tempo vai passando. Ela continua morando com a mãe, continua não achando aquele um ambiente bom, continua não se sentindo amada. E a gente vai acompanhar a Júlia também, desde a infância, passando pela adolescência, até se tornar mulher. Ali dá pra gente inferir que até seus cerca de 20 e poucos anos de idade. O título, né? Porque Pequena Coreografia do Adeus. É uma metáfora que ela usa aqui, não vou falar senão fica chato. Mas é uma coreografia do adeus, porque esse adeus é adeus ao pai, adeus à sua mãe. É um adeus que é pequeno porque ela faz várias vezes ao longo da história, ao longo de sua vida, desde a infância até a vida adulta. Em vários momentos, a Júlia ela se afasta de seu pai, do Sérgio, ou de sua mãe, a Vera, e depois se aproxima, depois se afasta, depois se aproxima. A mãe sempre muito bruta com ela, ela percebe que é mais fácil ter alguma intimidade com a mãe quando a mãe já está ali sonolenta, deitada na cama. O pai, ela consegue por vezes odiar o pai, que ela faz ela se sentir abandonada, mas ela sente falta do pai, então ela também ama muito esse pai. No meio disso tudo, há muitas reflexões existenciais, né? E no meio misturado com lirismo. Por exemplo, ela diz o seguinte a respeito da mãe. Há o tempo, depois que saí de casa, aqui nesse momento a Júlia já se tornou adulta e tomou a decisão de sair de casa. Depois que saí de casa, sinto que o novo lugar favorito de minha mãe é no passado. O dia de hoje serve apenas de apoio para os pés, enquanto o resto do corpo não para de lembrar e lembrar. É aqui a mãe remoendo o passado com o Sérgio. E além disso, né, várias reflexões. Em uma delas, a Júlia diz o seguinte: por que será que os estranhos sempre nos pesam menos? Talvez por serem terra desconhecida, é o que abre espaço para a nossa imaginação. Fulano deve ser ótimo, pensamos, e as respostas ficam em suspenso. Amamos a possibilidade de a pessoa ser exatamente aquilo que projetamos dela. Os estranhos não nos doem, porque ainda não nos decepcionaram. E se mantivermos tudo a uma boa distância, seguirão sendo essa doce incógnita.
Uma coisa importante também é saber que a Júlia ela vai se tornando uma mulher muito solitária, muito em decorrência do trauma advindo dessa separação que deixou muitas cicatrizes, não só nela, mas no seu pai e na sua mãe. Eu já disse lá atrás que a princípio ela começou a escrever um diário, depois ela passa a cogitar muito remotamente a história, a possibilidade de ser uma escritora e passa a escrever um conto. Vez ou outra a gente tem acesso a fragmentos desse conto que ela está escrevendo. Até chegarmos no final. E aqui, se você... não tem como eu não falar disso. Se você não quer saber desse spoiler, de como acaba, eu sugiro que você pare aqui. Se não há problema, eu queria fazer menção ao final. Por quê? Porque no primeiro momento, eu juro que eu fiquei assim, gente, mas tá faltando alguma coisa, tá em aberto demais. Eu não entendi o que significava. Que a mãe da Júlia, ela tá em um momento ali que parece que ela tá perdendo a consciência. E ela olha para a Júlia e não vê a Júlia, ela tá num delírio e vê o Sérgio, o pai da Júlia. E ela meio que pede um beijo, um selinho, naquele delírio. E a Júlia cede, por saber que naquela fantasia da mãe aquilo vai ser bom para ela. A princípio eu não entendi o que isso queria dizer, mas depois, ouvindo, assistindo entrevistas da autora, em bate-papos, eu entendi e vi beleza nisso. Por quê? O que isso significa, né? A Júlia, a gente vai acompanhar os traumas da Júlia desde a infância até a vida adulta, mas aos poucos ela enfrenta esses traumas. E naquele momento que a mãe vê, não é a Júlia, mas o pai, que nem estava mais naquele mundo mais, e a Júlia cede aquele delírio da mãe, ela meio que rompe um ciclo. Ou seja, ela se doa para mãe. Ela consegue fazer em relação à mãe o que a mãe nunca fez com ela, que é ceder em uma situação para satisfazer uma vontade da mãe. Então ela meio que quebra aquele ciclo, porque o natural seria a Júlia seguir o mesmo caminho de sua mãe e se amarga. Mas não, ela meio que muito devagar, ela vai rompendo o que seria um ciclo vicioso a se passar de geração em geração. Então, para não ficar com mais spoiler, né? Essas são algumas das impressões que eu tive acerca do livro. Eu entender essa metáfora, o que significou esse final, me fez enxergar o livro que eu já tinha achado belo, mas que achei muito em aberto o final, ainda melhor, né? Então, eu fiquei com impressão melhor do livro depois que eu compreendi esse final e o que ele simboliza. Então fica a dica, é um bom livro, leia. Pequena Coreografia do Adeus, da paulista Aline B.